E aí galera do Papo de Cinema, tudo bem? Eu sou o Marcelo Miller e vim aqui hoje para fazer a crítica em vídeo para vocês de Fé para o Impossível, filme brasileiro que está em cartaz nos cinemas. Baseado em fatos que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro em 2012, Fé para o Impossível mostra uma pastora norte-americana radicada no Brasil que foi atacada por um morador em situação de rua durante um surto psicótico e ela ficou entre a vida e a morte. Aliás, os prognósticos médicos eram absolutamente desfavoráveis. Ela tinha cerca de 1% de chance de sobreviver e caso isso acontecesse, também provavelmente ela ficaria com sequelas gravíssimas. Seu marido, também pastor, compartilhou via internet essa batalha pela sobrevivência com o mundo e solicitou uma rede global de orações. O que aconteceu? Ela sobreviveu e com sequelas leves, contrariando todos os prognósticos médicos. Agora, de que maneira Fé para o Impossível nos apresenta isso cinematograficamente? Como um case de sucesso, como um case publicitário. Porque a ideia do filme central é vender pra gente essa noção de que a religião, de que a fé move montanhas e de que a religião é o único caminho para a felicidade. Então o diretor Hernani Nunes pega esse caso, esse case, e nos apresenta como se estivesse comprovando que a religião é o único caminho para a felicidade. E aí eu quero deixar muito claro de antemão que isso aqui não é uma crítica à religiosidade, não é uma crítica à fé das pessoas, muito pelo contrário. É muito bonito no filme essa ideia de que as pessoas podem olhar para além dos prognósticos e ter esperanças, porque acreditam em algo maior. Isso é muito bonito, mas muito mal apresentado no filme. Porque ao defender de maneira publicitária essa ideia, o filme soterra o drama dos personagens, ou seja, o discurso vira protagonista e os personagens viram meros coadjuvantes. Antes de ser atacada, a personagem feminina interpretada pela Vanessa Giacomo funcionava como uma espécie de mediadora entre um marido rígido e os seus filhos que tendiam a se rebelar contra essa rigidez toda. Ou seja, a gente tem uma mulher que consegue lidar melhor com essas tensões geracionais e um homem criado a partir de uma lógica patriarcal em que ele manda e os filhos obedecem. Tá aí uma coisa que o filme poderia desenvolver muito bem, especialmente a partir do momento em que ela é tirada de cena e ele se torna o chefe da família que precisa negociar com tudo isso. Ele precisa ser vigilante, ele precisa cuidar dos filhos, ele precisa cuidar inclusive da demanda dos filhos que não entendem direito como extravasar esses sentimentos, esse sofrimento por ter uma mãe entre a vida e a morte. Mas de novo o filme vai jogar isso tudo pelo ralo para criar uma lógica maniqueísta de causa e consequência. Se você tem fé, você vai ser feliz. Se você não tem fé, provavelmente Deus não vai te ouvir. É isso que o filme nos apresenta. A fé, a devoção como uma espécie de virtude que deve ser recompensada por Deus. Então, quando os personagens estão lá e eles pedem fervorosamente para Deus, isso vai se materializar na melhora da personagem feminina que está acamada. E o contrário também é verdadeiro. Quando essa fé vacila, quando essa família, essa unidade familiar parece ter algum ruído incontornável, há uma piora no estado de saúde dessa mulher. Ou seja, causa e consequência, uma coisa binária que não faz sentido. O Hernani Nunes perde uma oportunidade enorme de discutir, por exemplo, de que maneira esse homem precisa respirar um pouco e entender que a sua criação o levou a agir dessa maneira. A agir como um homem rígido que inclusive tem certas dificuldades, certas não, muitas dificuldades de demonstrar fragilidade. Mas mais uma vez o filme vai vender isso pra gente como um obstáculo a ser contornado por meio da fé. E aí, ainda falando um pouquinho sobre a narrativa, o Hernani Nunes vai usar muitas imagens em que a luz entra nos ambientes de uma forma quase que angelical, né, estourando nas janelas, ou seja, a gente olha para a janela, a gente não vê o cenário lá fora, mas vê só um banho de luz gigantesco, que tende a criar essa ideia de uma luz divina, mas não é bem sucedido. E também ele faz uma coisa que no melodrama é um passo em falso quase que fatal, que é enfatizar, sublinhar cenas que já são naturalmente dramáticas por meio de uma trilha sonora chorosa. Então, por exemplo, a gente tem a cena de um filho zelando pela mãe que está ali lutando pela sobrevivência de uma maneira dramática. O diretor, ao invés de enfatizar o quão aquilo é doloroso, quão aquilo é humanamente complexo, ele bota uma música chorosa para chantagear a nossa emoção, para fazer com que a gente se emocione, gerando assim um efeito artificial. Então, Fé para o Impossível é, infelizmente, refém dessa ideia de que ele precisa defender uma ideologia com unhas e dentes, nem que para isso seja preciso transformar os seus personagens em meros penduricalhos desse discurso. Agora eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre Fé para o Impossível? Você já foi ao cinema conferir? Se sim, deixa aqui nos comentários, diz pra gente
o que você achou dessa crítica em vídeo e também te faço um convite, vá lá no Papo de Cinema que tem uma crítica em texto do meu colega Vitor Hugo Furtado. Assim, com várias leituras, a gente chega a um entendimento mais complexo a respeito do filme. E não se esqueça de verificar se você segue o Papo de Cinema aqui no YouTube, porque está chegando por aqui muito conteúdo exclusivo. Um grande abraço a todos e até a próxima.